No início, aqui falando sobre os vinhos sul-americanos, a gente tem algumas variedades que elas não são nativas da América do Sul, mas que elas se adaptaram muito bem aqui no continente. Basicamente, elas vieram, praticamente todas elas, por mãos de imigrantes. Tá? A gente tem uma colonização forte na América do Sul, somente nos países mais do sul, principalmente no caso do Brasil, o Rio Grande do Sul, né, e o sul inteiro do Brasil, com uma colonização europeia bem forte, e muito italiano. E aí, o italiano basicamente não vive sem vinho, isso faz com que uh, a vitivinicultura tenha vindo de algum jeito ou de outro. E algumas vezes foi muito difícil, eles não estavam todo o tempo em lugares excelentes. E o Brasil é talvez o caso mais emblemático de como não foi fácil fazer a. Ah, sim, gente, eu esqueci de começar a gravar aqui, mas já está gravando aqui na minha. Vamos tudo de novo, então. É, gente, mas é o que temos, vai travar e, infelizmente, por isso que eu edito depois, porque senão fica muito ruim. Ah, bom, vou repetir então. Como eu estava. Hoje a gente vai falar sobre os vinhos sul-americanos, sobre algumas variedades emblemáticas, na verdade, da América do Sul, que não são nativas da América do Sul, né? Elas são vitis viníferas, são europeias e não foram cruzadas aqui, elas efetivamente vieram de fora. E são variedades muito símbolo, porque elas se deram tão bem aqui quanto nos seus lugares de origem, ou até mais. Em alguns casos, são variedades que desistiram, que desapareceram, quer dizer, e não tiveram sucesso onde eram de origem e acabaram tendo sucesso aqui. Elas foram trazidas, quase todas elas, por imigrantes, e basicamente a gente tem que pensar que os países mais do sul da América do Sul, e no nosso caso do Brasil, que é um país continente, os estados do sul do Brasil, tiveram uma colonização forte de italianos. Isso fez com que a gente tivesse vinho, né? Italiano sem vinho praticamente não existe. Existe italiano e vinho e não existe as duas coisas separadas. E assim foi, a maior parte dos casos foram imigrantes italianos, mas também franceses em alguns casos. A gente começa falando do Chile. Chile é um caso interessante, de um país em que a gente tem um isolamento natural muito grande, à medida que a gente tem um país cercado por limites extremos, né? Oceano de um lado, Terra do Fogo num outro extremo, os Andes num outro lado e o Atacama no outro extremo. Então essa formação do Chile, que não é um país grande, mas é um país muito estreito e muito comprido, faz com que seja um país que tenha com que se tem dificuldade de entrar com algumas pragas de interesse agrícola. O Chile tem algumas outras vantagens, embora ele seja um país extremamente comprido, né? E do lado da cordilheira, ele tem muitas áreas planas. E país com área plana, ou regiões com áreas planas, a gente bem sabe, tem uma facilidade grande de mecanizar. Além da facilidade de mecanizar, a gente também tem, claro que isso depende das questões climáticas, mas os relevos planos eles tendem a ter mais homogeneidade, à medida que não tem variação de relevo, não tem coxilha, não tem altitude. Claro que o Chile tem variações entre suas diferentes regiões, mas cada região costuma ser muito semelhante. E nesse sentido, o Chile consegue produzir vinhos de qualidade com uma boa, vamos dizer, reprodutibilidade. Tem fator safra? Tem, sem dúvidas. Mas ele acaba. As safras são mais perenes no Chile, são mais parecidas. Em outras palavras, se produz com alguma facilidade no Chile. É diferente do que nós temos, por exemplo, na Serra Gaúcha, que é um lugar em que se produz muito atrelado ao clima. Né? Se há uma mudança de clima brusca, a gente tem uma diferença grande em safras. Tem efetivamente safras melhores ou piores à medida que a gente tem
o clima influenciando muito, o Chile tem um pouco mais de estabilidade em relação a isso, tá? O clima do Chile é extremamente seco, tá? E embora ele varie em temperatura, o Chile tem em comum a questão de ser muito frio, muito seco, desculpem. Ele vai desde lugares muito frios, né? E inclusive deserto, efetivamente. Ele é bastante desértico. Diga-se de passagem, se nós não tivéssemos a cordilheira todos os anos degelando e permitindo que se tivesse água, criando ali algo como rios, temporões a cada verão, o Chile seria de muito difícil vida, que ainda é um lugar de clima seco, em que pese ter bastante água em função do degelo, é um lugar de clima seco. E essa presença de água do degelo é importante, porque semelhante ao que acontece, por exemplo, no Vale do São Francisco, que o Rio São Francisco permite que se utilize água para irrigar, o Chile permite que a água do degelo permite que se faça irrigação no Chile. Agora, é importante saber disso, tá? Que o Chile algumas vezes tem um limite de quantidade de água a ponto de precisar sim irrigação. É bem comum ter irrigação no Chile. E da mesma forma em Mendoza, né? A diferença entre os dois, grosseiramente dizendo, é uma cordilheira no meio. Bom, fora isso, também tem muitas empresas de origem europeia estão no Chile, tá? A gente tem vários vinhos com sobrenomes franceses, inclusive, italianos, e vários são produtores europeus que viram no Chile um lugar importante para produzir vinhos e acabam fazendo as suas marcas, as suas cantinas lá e vendendo seus vinhos. Quais são os principais vales do Chile? Tem muitos vales. Se vocês verem, o Chile inteiro é cravado de vales. O Chile tem uma particularidade. Qualquer região vinícola deles chama-se denominação de origem. Não há um regramento para denominação de origem. Há uma lei que diz, olha, as regiões, não diz nessas palavras, mas as regiões vitícolas do Chile chamam-se denominações de origem. Quais são os principais vales que nós temos? Casablanca, bastante próximo ali a Santiago, muito e próximo também ao mar, um vale que tem aí uma influência litorânea bastante grande. Maipo, que é onde fica Santiago, é um dos maiores vales produtores. Maule, que é um dos pioneiros e grandes produtores do Chile, e o Colchagua, são esses que são os maiores vales que eles têm. Eles têm dividido o Chile em três... eles costumam dividir o Chile em três lugares, em três grandes regiões, tá? O que eles chamam de cordilheira, né, que é onde tá as regiões mais de altitude. O que eles chamam de entrecordilheiras e as regiões de baixo relevo e mesmo litorâneas. Uma coisa que é bem comum do Chile, o Chile tem vinhos de acidez muito baixa, e isso se dá basicamente pelo clima quente e seco, e também alto teor alcoólico. Quando a gente vê lá a curva da maturação da uva, que a gente tem açúcares crescendo e a acidez diminuindo, mais ou menos assim. Isso aqui é açúcar, isso aqui é acidez. Aí a gente compreende por que o Chile tem vinhos com acidez tão baixa. Baixa a ponto de às vezes ser um pouco cansativa. E baixa a ponto de que eles, embora não permitam desacidificação, que não faz o menor sentido para o Chile, eles permitem acidificação. Quando foi incorporado o regulamento
vitivinícola do Mercosul. Isso, inclusive, foi uma coisa estranha para o Brasil, porque foi proibido de desacidificar, que é uma coisa que nós fazíamos no Brasil e várias vezes precisava, e foi permitido acidificar, que é uma coisa que não funciona muito bem para nossa realidade. Na região mais tradicional, sobretudo, né? E nas regiões mais frias. A variedade emblemática do Chile, Carmené. Só que é bem importante falar sobre isso, porque quando a gente pensa que a variedade emblemática de um país, a gente imagina, é a variedade que eles mais plantam. Carmener não tem bem essa história. Carmener perde grandemente para o Cabernet Sauvignon. E diga-se de passagem, na minha opinião e na de muitas outras pessoas, não, claro, consumidor geral, mas agrônomos, enólogos, estudiosos, a grande uva do Chile é Cabernet Sauvignon. Eu não sou um grande fã de Cabernet Sauvignon, em função de que tem em toda parte e nem sempre é tão grande coisa. O Brasil, de uns anos atrás, era um exemplo claro de lugar que se produzia Cabernet Sauvignon com poucos bons atributos, mas o Chile produz um Cabernet Sauvignon sui generis. Eu particularmente gosto bastante. E o Chile produz mal o Merlot. Estranhamente produz mal o Merlot. A gente produz legal, eles não produzem bem. Merlot, inclusive, era a uva que se confundia com Carmener nos vinhedos. Algumas outras variedades que são importantes para eles, Sauvignon Blanc, bastante importante, tá? E Chardonnay, como o mundo inteiro tem. Merlot, embora não seja uma variedade extremamente boa para o clima deles, eles têm mais ou menos pelo mesmo motivo que tem Chardonnay, porque tem Cabernet Sauvignon. Tá? As pessoas procuram essas uvas. Aqui está uma ideia para a gente pensar no isolamento do Chile, né? Pacífico de um lado, a Cordilheira do outro, Atacama no norte quente, Patagônia no sul frio. E isso faz com que a gente tenha um isolamento bastante grande do Chile. Tá? Aqui estão alguns dos principais vales. Tem diversos mapas com diversos vales, inclusive com refinamento de cada vale, com algumas sub-regiões. Tem bastante material, caso alguém tenha interesse. Isso aqui é um cenário claro do Chile, né? Plano, extremamente plano, muito provavelmente, em grande parte dos casos, com irrigação, e aquele cenário de montanhas mais adiante, né? Nada mais é do que a cordilheira ou a pré-cordilheira. Mesma coisa aqui, aqui tem uma leve ondulação, mas normalmente não passa disso, de fato, tá? E uma outra coisa que é bem característica deles, grandes extensões de vinhedos. Os vinhedos lá são imensos. Uma empresa tem números absurdos de hectares de vinhedos. E, novamente, os pés da cordilheira um pouco mais adiante. Essa aqui é um cacho de Carmener. É uma uva que pode se confundir visualmente com Merlot, pode se confundir com Cabernet Franc, não é tão fácil de distinguir. Talvez isso seja uma das coisas que fez eles confundirem Carmener com outras uvas, porque algumas uvas têm características mais distintas, de cacho e de folha. Carmener é um pouco semelhante a várias outras, mas ela tinha uma característica um pouco marcante, que era as folhas ficarem avermelhadas, por passagem de antocianina mesmo para as folhas, né, de cor do que é o composto de cor para as folhas. Algumas variedades fazem isso. Por isso ela era chamada de Carmener, de carmim. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar sobre o Carmener, que é bastante curioso, o fato de que ele foi confundido com outras uvas. E tem algumas pessoas que dizem que foi com Cabernet Franc, mas a evidência bem clara foi
com Merlot. E Merlot e Carmenère são muito distintos, mas se você provar o Merlot chileno, você entende que ele é bastante herbáceo, que talvez isso tenha sido, que faz com que o Merlot lá não seja tão bom, e que faz com que talvez ele tenha sido confundido com o Carmenère, uma das tantas características. Inclusive produzir num período parecido, ter a colheita, e por aí vai. Já a Argentina, a gente tem um enorme produtor de vinhos, tá? A Argentina produz, ainda hoje, é um dos maiores produtores do mundo e é também um dos maiores consumidores do mundo. E aí a gente tem que fazer aquela referência de colonização, né? Basicamente se herdaram alguns hábitos que foram trazidos aí com os colonizadores, com os imigrantes, e se toma muito vinho na Argentina, tá? A Argentina também tem um clima bastante seco, bastante seco. Também tem um relevo plano. E a Argentina tinha uma época que eles veiculavam uma propaganda. Eu nunca consegui uma peça publicitária disso, mas que era um trocadilho, na verdade, essa palavra. Isso era uma frase em inglês, né? Que era the right side of ends, né? Ou seja, aí era aquele trocadilho de right como certo ou como direito, em referência, né, a ser o clima melhor do que no Chile. Em que pese que eu particularmente acho que o lado certo é o esquerdo e não o direito nesse caso. A Argentina é interessante porque, embora fosse um grande produtor, era um país que produzia vinhos de uma forma mais, não exatamente colonial, isso não eram grandes empresas, mas com menos qualidade. O Brasil estava muito à frente da Argentina e mesmo do Chile. E a Argentina, há uns 20 anos, teve um salto tremendo de modernização das suas vinícolas, que hoje são modernas, são bonitas e apostam muito em enoturismo. Na Argentina também há diversos produtores europeus, famílias que produzem em outros países e que têm aí uma bodega na Argentina, ou mesmo que não tenham, mas que tenham achado na Argentina um lugar bom para produzir seus vinhos. A principal região as principais regiões que nós temos na Argentina, Mendoza. Quando a gente fala de Mendoza, é importante saber que é um estado, tá? Mendoza é um estado que tem como capital Mendoza, tá? Mendoza está ali no pé da Cordilheira dos Andes. O estado de Mendoza começa muitos quilômetros antes. É um estado gigante, seco, árido assim e plano. Porque a gente precisa pensar uma coisa, se Mendoza é um lugar tão maravilhoso, por que um montão de vinho que vem da Argentina é de Mendoza e todo mundo diz que é de Mendoza? O que diferencia um do outro? É claro que tem diversos motivos, mas um deles, inclusive, é a região específica que é produzida em Mendoza, porque o estado de Mendoza, de fato, é muito grande. Nós temos em Mendoza como principais sub-regiões Luján de Cuyo, Maipú, San Juan, e depois, fora mais modernamente, o Vale do Uco, que para mim tem sido a grande surpresa e é a minha grande aposta na Argentina, porque produz vinhos menos pesados, com uma acidez mais preservada, com uma maturação mais lenta, e vinhos claramente diferenciais. Eu particularmente não sou um grande fã de vinhos argentinos, bastante uva sobremadura, muito álcool, acidez muito baixa, e acho os vinhos do Vale do Uco excepcionais. Isso se percebe inclusive em preço, são vinhos que têm o preço bastante mais alto. Depois, Salta, terra do torrontés, que é uma variedade que eu gosto muito e que, diga-se de passagem, é um cruzamento híbrido
intraespecífico, inclusive, ou seja, tem DNA de variedade americana, de variedade comum no torrontés, só que são R's, tá? Não consegui fazer de novo. Pronto. E é um vinho bastante aromático, bastante fresco. Eu me agrado bastante de torrontés. É moscato de Alexandria com crioja tica, que é uma variedade típica deles, que tem, né, no seu cruzamento variedade americana. Falar sobre isso é uma polêmica, tá? Falar sobre isso é uma enorme polêmica. E, inclusive, é um assunto que se deixa embaixo do tapete, porque não é conveniente lembrar que, opa, temos DNA de variedades americanas em torrontés. Na uva crioja, Mission País, que é a mesma uva que tem tanto no Chile quanto na Argentina, que inclusive é uma das uvas que mais produz nesses dois países e que produz muito vinho de consumo corrente. E é a base desses vinhos baratos, sem variedade, que a gente recebe do Chile e sobretudo da Argentina. Santa Ana, muito provavelmente, tem muita uva Mission na sua, no seu, na sua composição. Mais uma vez, vinhos de baixa acidez, mas realmente baixa, bastante baixa, e teor alcoólico alto e cor, bastante cor. Eles até não têm problema de calor extremo, eles com algumas regiões sim, somente as mais distantes da cordilheira, são muito quentes, acaba tendo vinho com algum problema de maturação fenólica, mas os bons vinhos de Mendoza conseguem ter uma maturação mais lenta e ser ricos em cor e em taninos também. Taninos e cor são coisas distintas, embora ambos sejam polifenóis. A relação que se tem é que se uma uva tem um bom amadurecimento em cor, tem um bom amadurecimento em tanino. Uma coisa não é sinônimo da outra. A variedade emblemática deles é a Malbec, e já é bastante sabido, né, que eles têm Malbec como uma variedade importante para eles, mas efetivamente é a variedade uma das que eles mais produzem. Tem também País, Malbec, Cabernet Sauvignon, mas Malbec é uma variedade que se produz muito e se produz bem na Argentina. Eles também têm como variedades importantes Chardonnay, o Torrontés, como eu tinha comentado, Sauvignon Blanc como casta internacional, tanto Chardonnay como Sauvignon Blanc, e uma casta que aparece bastante lá, Viognier. Viognier é bastante interessante, porque sai um pouco, não dá para dizer que não é também uma casta internacional, uma casta que a gente encontra no mundo inteiro, mas ela se encontra menos dela no mundo. Faz vinhos delicados, perfumados, joviais, com uma boa acidez, eu particularmente gosto bastante. E é bem comum ver vinhos argentinos, inclusive não necessariamente muito caro, e feitos com o Viognier, ou com cortes com o Viognier, tá? E depois com tinta, né, como praticamente todo mundo, isso é nítido, né? A internacionalização das variedades é patente, é sabida. Cabernet Sauvignon e Merlot. Aqui tem um mapa esquemático de algumas regiões da Argentina. A Argentina tem, é claro, é menos, um pouco, tem uma geografia um pouco diferente do Chile, mas a principal região de fato é a que faz divisa com o Chile, onde está Mendoza. E aqui tem um mapinha de Mendoza, efetivamente. San Rafael, que é uma grande cidade, um grande lugar que é produtivo de uvas. Luján de Cuyo está aqui, Topongato, que é outro vale conhecido. E Mendoza, como eu disse, não é um lugar pequeno. E não é um lugar que tem diferentes territórios que produzem com alguma diferença. Aqui está um mapinha de Salta. Salta tem vinhedos altíssimos, inclusive talvez uns dos mais altos do mundo.
Salta também tem um torrontés, mas o torrontés de lá normalmente não é o torrontés riojano, é o anino. E isto é um cenário também bem típico de Mendoza, não da Argentina inteira, mas de Mendoza. E vejam que a cordilheira muda de lado, né? Plano, seco e com as melhores áreas aos pés da cordilheira. E mais próximas é o que é a própria capital do país. Do país, desculpa, do estado de Mendoza, né? Que é Mendoza. Esse aqui é um cachinho de Malbec. Também não... Malbec tem uma característica um pouco diferente. Eu vi o que eu acho que 2 vezes na vida Malbec pessoalmente, mas ele é bem largo aqui em cima. Bem largo, ele chega a ser, acho, um graúdo em cima. Depois a gente vai para o Uruguai. Uma aguinha. Desculpe. Então depois a gente parte para o Uruguai. Eu tento falar do Uruguai me contendo, porque eu particularmente sou um grande entusiasta e apaixonado pelo Uruguai, como país, como produtor de vinhos, como tudo. Então, caso haja algum exagero, entendam que é por isso, mas eu tento falar da forma como deveria ser dita, sem paixões. Mas o Uruguai, que é o nosso vizinho, o Uruguai é o equivalente ao Rio Grande do Sul, né? Só mudou, só teve uma divisão no meio, praticamente. Tem inclusive o clima muito semelhante, tem o relevo muito semelhante, povoamento foi muito semelhante e de fato tem uma semelhança grande com o que é o Rio Grande do Sul. O Uruguai tem a viticultura como uma atividade tradicional e que tem importância econômica, tá? Diferente do Brasil, que a viticultura não tem lá uma grande importância, mesmo no Rio Grande do Sul, que tem relevância, mas não é um negócio extremamente importante para a economia no geral. No Uruguai o Uruguai produz bastante vinho, o Uruguai consome bastante vinho também. O Uruguai tem praticamente no país todo o relevo plano, mas um pouquinho diferente do que é a Argentina e Chile, tem bastante coxilhas, e nisso se assemelha muito à campanha gaúcha. O relevo de lá é plano e ondulado, inclusive com uma boa com uma boa caída do terreno, efetivamente, tá? Com desníveis importantes para não ser demais e causar erosão, e para ser o suficiente para ter uma boa drenagem, uma exposição melhor. O Uruguai tem uma coisa bem interessante, que ele passou por quase que 30 anos, uma reconversão dos vinhedos, tá? Os vinhedos produziam mal, produziam muito, produziam uvas desinteressantes, voltadas para consumo de massa, sem grandes requintes. E o INAVI, que é o Instituto Nacional de Vitivinicultura do Uruguai, fez um programa de reconversão de vinhedos. E teve bons resultados, os vinhos melhoraram bastante. O INAVI foi, inclusive, quem propagou a lira como um sistema bom para produzir, com qualidade e quantidade. Obteve algum sucesso, mas a tentação de produzir bastante fez com que rapidamente se entendesse que a lira não funcionava bem para vinhos de alta qualidade. A maior parte dos vinhedos hoje são efetivamente em espaldeira. E o Uruguai, um pouquinho diferente do que são os dois gigantes da América do Sul, Argentina e Chile, as empresas têm base familiar. Quase todas elas é o sobrenome da família, e muito símbolo do Uruguai. Elas são precárias. Eu até uso essa palavra assim, sem medo de ser agressivo ou de melindrar,
porque de fato as vinícolas uruguaias são da América Latina as mais atrasadas em tecnologia. Eles estão aumentando, estão investindo um pouco nisso, mas você via uma vinícola deles, era incrível, porque você olhava, nossa, é sério, essa é a vinícola? E era, eu tive, na verdade faz muito tempo que eu não vou ao Uruguai, faz uns 10 anos eu acho, e a última vez era um congresso de viticultura e enologia. A gente visitou algumas bodegas e disse, nossa, esses caras têm uvas muito boas, porque vinícolas realmente eles não têm. Tá? A vinícola deles é bem mais menos moderna, tá? Com mudanças atuais, mas tradicionalmente vinícolas bem arcaicas, a ponto de ser bonito e típico do Uruguai. As principais regiões que a gente tem no Uruguai, a maior de todas, Canelones, tá? Canelones é o departamento, né, o estado de Montevidéu, tá? A gente tem a principal região, e o principal, inclusive, aglomerado urbano é lá, né? Canelones, a vantagem do Uruguai é que, inclusive, é muito fácil visitar, as vinícolas estão muito próximas a Montevidéu. Carmelo, uma região antiga, bastante turística. Beja União, como sobretudo vinhos de consumo mais massificado, tá? Até quem lembra daquela marca Calvinor que a gente recebia no Brasil, era de lá, era de Beja União. E Rivera, encostadinha aqui em Santana do Livramento, encostadinha onde tem a Almaden, que partilha do mesmo microclima, do mesmo terroir. O Uruguai tem vinhos mais equilibrados, tá? Porque não é tão quente, não é tão extremo, não é tão seco. Vinhos que de alguma forma são mais completos, assim, como um todo. Eles tanto têm acidez, quanto têm bom corpo, quanto têm boa maturação de uvas, bom conteúdo alcoólico. Os vinhos uruguaios, do meu ponto de vista, têm características muito boas e muito interessantes. Sobretudo pensando que é um país que tem vinícolas mais antigas e que tem bastante esse apelo de país natural, né? Uruguai natural é a própria campanha deles. A variedade emblemática é a Taná, e outras importantes são Cabernet Sauvignon e Merlot para tintas, como é de se esperar, castas internacionais, e para as bancas, como poderia ser diferente, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Sendo que o Sauvignon Blanc deles talvez possa ser diferencial, tá? Bastante interessante. Bastante interessante. É um vinho mais... É um vinho que tem bons resultados no Uruguai. Tá? Aqui o mapa do Uruguai. Montevidéu está aqui na beira do Rio da Prata e Canelones é esse estado em que está Montevidéu. E a maior parte das vinícolas estão aqui. Aqui nós temos o que é a característica do vinhedo uruguaio. As coxilhas, né, o relevo ondulado não é extremamente plano, bastante típico como é no Uruguai. Esse aqui é um cachinho da uva Taná. Essa propaganda eu acho o máximo, porque ela mostra um churrasco ali, um fogo de chão, típico do que é o Taná. Desculpa, típico do que é o churrasco no Uruguai. E diz que o Taná, um vinho tão autêntico como as tradições de seu país. E um vinho que combina muito bem com carnes, então eles têm um apelo bem grande de fazer propaganda dos seus produtos e do Taná combinando com o churrasco deles, inclusive com o cordeiro. Gente, eu estou lendo o chat, mas eu não vou resolver a conexão. A gente não vai conseguir mudar, tá? Quem estiver conseguindo assistir melhor, que bom, mas a gente não vai conseguir
eu não consigo resolver a internet, eu estou fazendo o possível, e essa aula depois vai estar gravada lá, então não consigo resolver muito. Estou vendo, mas não, de fato não tenho o que fazer. Lamento, mas, né, enfim, não sou eu que disciplino as questões de conexão. A intenção era tentar fazer né, uma aula ao vivo, porque depois a gente poderia interagir, é um pouco mais interessante, mas a gente tem encontrado grandes dificuldades de conexão. Só comentando sobre a colheita no Uruguai, pode ser mecanizada sim, tá? Pode ser mecanizada. Algumas grandes empresas até fazem isso, mas o Uruguai, é importante dizer, é um lugar de vinícolas pequenas. Mesmo as grandes vinícolas deles são pequenas. E aí não tem muito espaço para mecanização. Sobretudo, eles têm Sauvignon Blanc e Chardonnay, como quase todo mundo. Eles têm algumas coisas diferenciadas, Moscato Tonel, que quase não se tem, é um tipo de moscato, mas também não se encontra tanto assim. E às vezes eles fazem Sauvignon Blanc em barrica de carvalho e chamam de Fumé Blanc. Às vezes tu vê Pinot Blanc, mas a de realmente produzida em grande escala, quase não escapa do que é o mundo. Sauvignon Blanc Chardonnay. Afinal de contas, é o que o mundo consome. Passando a falar do Brasil, a gente é um país com uma viticultura recente, mas é recente, mais ou menos recente. Se a gente vai ver, a gente tem vinhedos no Brasil desde 1500 e lá vai tantinhos. Mas é aquela velha história, introduzir vinhedo não quer dizer introduzir viticultura, né? E ter sucesso, ter como uma atividade que de fato seja importante, né? Tem importância agrícola. Que até ainda hoje a gente tem um certo atrito para mostrar o setor como um setor importante. Então, nesse sentido, sim, o Brasil tem uma viticultura bastante recente. Como eu comentei, né, na verdade as videiras vieram aí né, vou pôr aspas aqui, no descobrimento do Brasil, mas elas de fato foram ter importância lá em 1870 e poucos, fim dos 1800, quando os imigrantes italianos vieram. E esses imigrantes eles não vieram de toda a Itália, até vieram, mas principalmente vieram do Trento e do Vêneto. E isso aí traz muito DNA do que é a nossa região da Serra Gaúcha. O plantio enlatada é um reflexo disso. Lugares de clima mais úmido, eles tinham a latada como uma forma de deixar a uva mais suspensa, mais distante do solo. E o hábito de produzir vinhos e serem hábeis agricultores e pecuaristas. Aí mais ou menos se explica por que se teve aí nos primeiros tempos de imigração italiana uva, vinho, com muita dificuldade, e criação de porco e galinha, sobretudo. Ainda hoje é uma região que produz bastante produtos animais. O Brasil é a região tradicional, sobretudo, né? As novas regiões não versam em uvas comuns, mas a região tradicional é ainda maior, tá? Deve estar respondendo aí por 70, 60% do que tem de produção de uva no Brasil, e ela produz algo como uns 80% de uva comum. A principal uva que nós temos no Brasil é a Isabel. Uma variedade americana, na verdade, se fala muito que Isabel é uma variedade americana, mas Isabel é também um híbrido com vinífera, mas um híbrido com característica de uva americana bem clara, tá? E a gente teve ali nos 60, 70
uma grande presença de multinacionais. E é bem importante a questão das multinacionais, porque, como eu comentei antes, o Uruguai é um país relativamente atrasado em tecnologia e que Argentina e Chile até perdiam para a gente. Uma das grandes respostas para isso está aqui. O fato de termos tido muitas multinacionais. A gente teve Bacardi Martini, a gente teve Chandon, que ainda hoje existe, né, permanece. A gente teve Almaden, que na época que era um grupo de fora. A gente teve Forestier, que depois se juntou com a Almaden, mas era um outro grupo de fora. Mesmo a Domecq, produtora de conhaque, e isso aí nos trouxe um grande aprendizado e um avanço em tecnologia tremendo. A vitivinicultura do Brasil, o Adolfo Lona fala muito sobre isso e eu acho bem importante o ponto de vista dele. É bem verdade que ele trabalhou na Delantier, que era uma das principais vinícolas, que era da Bacardi Martini, mas o Lona fala bastante isso. A gente precisa saber que muito do que a gente tem hoje foi graças às multinacionais. Elas não viram vantagem de estar aqui? Não viram. Né? E o mundo dos negócios funciona assim. Quando você descobre que produz mais fácil e mais barato na Argentina, manda para cá e o vinho chega melhor e mais barato, você abandona a produção aqui. E era basicamente o que acontecia. O que acabou acontecendo. A Chandon, que foi a que restou, faz o quê? Espumantes. Fez vinhos, grandes vinhos, inclusive, ou ao menos para a época, e não faz mais por basicamente entender que o produto que dá certo aqui, que tem um bom retorno financeiro, é espumante. Vinho eles fazem na Argentina, vinho eles fazem em Mendoza. Tem outros lugares do mundo, mas aqui na nossa proximidade, Argentina. Mas as multinacionais introduziram cadernetas de campo para produção de uva, incentivo para a produção de uvas melhores, incentivo para a conversão de vinhedos em espaldeira, equipes de campo efetivamente monitorando. A gente teve um grande avanço com as multinacionais. Eu acho que é sempre importante destacar isso aqui. Foram importantes para a gente ter o que a gente tem hoje. E além de tudo, por que de um dia para o outro, aí, de 20 anos, não chega a 30 anos atrás, de um dia para o outro desponta grandes empresas como Miolo, Valduga, empresas familiares, eram produtoras de uvas dessas multinacionais. Bons produtores de uva, inclusive. Bons e grandes produtores de uva. Todos eles tinham um histórico de vender uva para as multinacionais, sobretudo. Aqui nós temos empresas modernas, quase sempre familiares. Alguns têm, na leva nova aí de 10 anos, 15 anos, tem muitos empresários que gostavam de vinho, que estão se aventurando, inclusive em novas regiões, mas a nossa grande região ainda está centrada em empresas familiares, mas que embora familiares, modernas, ao menos em tecnologia, talvez não muito em administração, né, já que são empresas familiares, mas elas são muito modernas em tecnologia. Uma característica do Brasil ter vinícolas muito avançadas. A gente tem uma atual expansão da viticultura, seja com melhoria das regiões tradicionais, seja com novas regiões. Todo o tempo está aparecendo aí regiões boas e novas, absolutamente impensáveis há alguns anos atrás. Isso tem sido interessante, tem renovado o Brasil. A gente tem tido um destaque para os espumantes e para brancos, mas sobretudo para espumantes. E a razão disso é muito óbvia. A gente tem como principal região uma região que é chuvosa, uma região que nem sempre tem uma boa maturação, e a gente consegue produzir nessas condições uvas brancas boas e mesmo muito boas para espumante, o que não acontece para vinho tinto, que precisa exatamente de um clima contrário. E isso faz com que a gente tenha muito esse destaque, né? O espumante brasileiro várias vezes é
tido aí como o segundo melhor do mundo, eu não gosto desse tipo de comparação. Acho que ela não é justa, ela não é certa, mas se há uma coisa que é verdade é que os nossos espumantes têm muita qualidade, são reconhecidos internacionalmente e são dos poucos produtos que a gente tem com um preço possível. E ao mesmo preço, um espumante argentino é certamente menos bom, para não dizer pior, do que um espumante brasileiro. Um produto com competitividade, inclusive para exportação. E isso, claro, fez com que a gente voltasse os olhos para esse produto. Diz de passagem que, se olhar as estatísticas hoje, é o produto que sustenta as vinícolas, é o produto que realmente traz caixa, giro de dinheiro para as vinícolas. Eu acho que não. Eu não. Ele parou de rodar? Parou de rodar, eu não tinha visto aqui. Agora são 19h59. Não, já voltou. E algo bem típico do nosso vinho: frescor e acidez, para bem e para mal. Onde essas características são boas, como vinhos brancos espumantes, é muito bom. Onde elas não são boas, como vinhos tintos, é um certo problema. Os nossos vinhedos da Serra Gaúcha, aí, a região mais tradicional, tem melhorado. Se aprendeu a efetivamente cultivar uva tinta fina para grandes vinhos, se aprendeu a fazer grandes vinhos, mas fazendo um retrospecto aí de 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, a depender aí de cada empresa, os vinhos tintos brasileiros eram absolutamente desinteressantes. As uvas comuns são americanas e híbridas, tá? Sobretudo Isabel, uva Bordeaux, uva Concord para suco de uva para exportação, sobretudo, que é a uva típica do suco de uva americano e é um produto de grande aceitação e grande qualidade. É outro produto que a acidez faz bem, né? Mas para vinhos tintos encorpados, a acidez não é muito boa. É verdade que tem que ter acidez, né? Mas não acidez excessiva e refrescante, de fato. Qual é a variedade emblemática do Brasil? Aí é uma discussão interessante. Se a gente fosse ver como primeira variedade vinífera que efetivamente deu certo no Brasil, Barbeira. Mas ninguém se orgulhava de produzir Barbeira, ninguém dizia que produzia Barbeira. Os vinhos que não tinham a variedade de uva no rótulo, basicamente tinham Barbeira na composição, mas não falavam. Mas se produzia bastante. Hoje quase não se produz. Aí a gente teve uma segunda uva, e essas pessoas se orgulhavam de dizer que produziam, Cabernet Franc, tá? E basicamente chamada de Cabernet. Na época que não se tinha quase Cabernet Sauvignon. E é uma pena que foi um vinho que veio abaixo na Serra Gaúcha, porque era uma variedade menos tardia que Cabernet Sauvignon. Então amadurecia antes do período crítico, que é lá no fim do verão, com muitas chuvas, no terceiro período do verão ali, no terceiro terço do verão, em que começa a chover muito, é onde está amadurecendo o Cabernet Sauvignon. Cabernet Franc está amadurecendo lá com Merlot, numa época intermediária. Só que Cabernet Franc tinha vírus. E aí o que aconteceu? Não deu conta, efetivamente. Os vinhedos eram passados de agricultor para agricultor, o próprio agricultor também tirava do seu campo e produzia mudas, as mudas tinham vírus. E a planta, quanto mais velha, pior, tá? Definhava, produzia muito mal, era arrancada, e à medida que Cabernet Sauvignon foi introduzido e foi importante para a indústria gostou, o agricultor gostou, os cachos eram maiores, produzia bem, deu tudo
acabou se encaixando o interesse e alinhando aí com essa busca mundial por Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Aí, o que aconteceu? Tchau, Cabernet Franc. Cabernet Franc foi bem importante também, vale a pena dizer, na Granja União. Para quem lembra aquele vinho, ainda hoje existe na realidade, mas um dos primeiros grandes vinhos finos do Brasil era o Granja União, e lá na Granja União, que é onde hoje tem a vinícola Luiz Argenta, Granja União era a granja que a Companhia Vinícola Rio Grandense, na época, tinha em Flores da Cunha. Se plantava muito Cabernet Franc. O Cabernet Franc varietal deles foi um vinho bem conhecido como o primeiro varietal do Brasil e como um vinho de qualidade distinta. Tem um nome importante da história brasileira que às vezes acaba sendo esquecido, Onofre de Oliveira Pimentel. Onofre Pimentel foi o agrônomo da Companhia Vinícola Rio Grandense, foi o desbravador da Granja União e foi um dos primeiros grandes viticultores que a gente teve no Brasil aí, que nos ajudaram a produzir uvas finas e vinhos de alguma qualidade. E depois, também dessa época mais antiga, Riesling itálico. Riesling praticamente produz o Brasil, vem da Itália, a Itália produz muito pouco, é conhecido também como Velhs Riesling, mas o grande país que produz Riesling somos nós, Brasil, ou que produzíamos. Rieslings, procurar no mercado hoje, tem pouquíssimos. Qual o motivo? Basicamente, falta de interesse de consumidor. E aí ele vai ser substituído grandemente por Chardonnay. Em que pese que se produz muito Riesling, que Riesling é uma variedade que produz muito bem, que dá muito... dá um vinho interessante e dá um vinho muito usado para espumante. Tá? A Chandon faz questão de dizer que usa Riesling itálico nos espumantes e que isso é um diferencial. Eu sou um grande entusiasta do Riesling itálico, seja no espumante, seja como vinho de mesa. E eu particularmente fico triste com o Riesling não sendo tão utilizado. Mas é talvez a nossa variedade emblemática branca, tá? Nós temos ali Moscato também em Flores da Cunha, mas Moscato é bem regional de Flores da Cunha. É uma coisa bem típica deles. Está na indicação de procedência deles. É uma indicação para uva Moscato. E bem recentemente a queridinha do Brasil foi Merlot. E aí, tanto por produzir efetivamente bem no nosso clima, produzir um vinho de alguma forma mais europeu, com uma acidez mais equilibrada, um vinho mais não tão pesado, mais macio, um vinho para algum envelhecimento, um vinho de alguma forma mais elegante. E é a variedade símbolo da denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Sendo que na indicação de procedência do Vale dos Vinhedos, ela também era uma das variedades principais. É que a indicação de procedência tinha inúmeras variedades possíveis, era uma lista grande, e não tinha esse destaque que Merlot tem na denominação. Na denominação, o vinho tinto basicamente tem que ter Merlot, e os cortes tem que ter 50% de Merlot, porque Merlot é uma variedade que importa para o Vale dos Vinhedos. E nisso a gente acaba tendo o Merlot ali como a grande variedade símbolo do Brasil atualmente. E de brancas, a gente não tem nada diferente do mundo. Hoje a uva mais produzida é Chardonnay, mas Chardonnay não é símbolo de ninguém, né? Porque o nosso Chardonnay produz bem, mas não é uma coisa assim, nossa, o Brasil tem o melhor Chardonnay do mundo. Tem um Chardonnay muito bom, como muitos outros países têm. Então, não serve para dizer que essa é uma variedade que se diferencia. Diferente, por exemplo, da Argentina, do Chile e do Uruguai, que tem variedades que basicamente só eles têm e que são muito boas e muito importantes lá.
Variedades brancas importantes, Chardonnay, Sauvignon Blanc na Serra Gaúcha não se dava muito bem, apodrecia meio fácil, não era uma variedade tão cultivada, e Riesling Renano também, ou só Riesling, aquele Riesling que não é o itálico, era desastroso na situação da Serra Gaúcha, porque é bem suscetível a podridões, não se tinha muito sucesso ao plantá-lo. Uvas tintas, né? Cabernet Sauvignon, como todo mundo, o próprio Merlot, evidentemente, né? Não está aqui porque já foi citado. E a gente tem algum destaque para Pinot Noir. E isso muito em função da produção de espumantes. O nosso Pinot tinto como varietal, não muito, mas o Pinot para espumante está muito, muito utilizado. Como é a base do espumante do mundo, né? Chardonnay e Pinot Noir. É importante dizer que o Pinot usado para espumante não é o mesmo Pinot para o vinho tinto. E trocar os dois não dá certo, porque o Pinot para espumante se produz mais líquido, tem menos relação de casca para líquido, né? E é mais ácido e tudo mais. O Pinot para vinho faz menos mosto, né? Gera menos mosto, tem mais relação sólido-líquido e produz um bom vinho tinto onde tem condições de produzir, mas não produz um bom espumante. E isso era um problema no Brasil. A gente recebeu muito clone para vinho tinto para fazer espumante e o contrário também. E aí não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra de um jeito decente. Típico cenário da Serra Gaúcha. Veja só, latada, né? Aquele tapete de uvas, plátanos, sendo a posteação permanente e viva, colinas, vegetação que foi, né, que antigamente era densa e acabou, né, sendo desmatada para o cultivo, né, das culturas que interessavam, sobretudo a uva, e esse cenário de serra. Isso aqui também é outra foto. Só de olhar isso não é campanha, né? A campanha é ali, é calminha, né? Coxilha, e não, aí é declividade valendo, tá? Bem típico de Serra Gaúcha. E isso aqui, onde seria? Tem algumas árvores não muito comuns em regiões vinícolas aqui. É uma foto da Miolo no Vale do São Francisco, tá? Se me entregassem essa foto pelo céu, eu diria que é Vale do São Francisco, talvez diria que era Campanha Gaúcha, mas essa foto de fato é uma foto aí do Vale do São Francisco. Que é uma coisa muito maluca, né? Porque o Vale do São Francisco não existe, agora tem mais, mas não existia no mundo uma região como o Vale do São Francisco, que produzia quando quisesse, que é calor o tempo inteiro, que você que diz para a planta quando ela produz, e que se não existisse um rio imenso irrigando, não teríamos essa região. Aqui tem um cachinho de Merlot. Cachinho não, né? O cacho de Merlot é grande. Mas ele é mais compridinho, é um pouco maior aqui na base dele, mas ele não tem tanto aquele cachinho pendente como tem o Cabernet Sauvignon. E com isso a gente falou sobre algumas regiões importantes, sobre alguns principais países aqui da América do Sul e as principais uvas. E aí então fico aí à disposição para as perguntas.